Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Ézio. Tudo bem, Ézio? Vamos lá? Nossos objetivos: ler e interpretar trechos de um artigo de opinião, reconhecendo as suas características, identificar o tema, o assunto do texto, localizar as opiniões explícitas e implícitas no texto. Você já leu algum texto em que o autor se posicionava a respeito de algum assunto polêmico, em que o autor dava sua opinião? Como você convence o outro de que sua opinião está correta? O que você faz? O que você utiliza para convencer uma outra pessoa? Alguém já te convenceu a mudar de opinião? Se sim, pensa, como é que essa pessoa convenceu você a mudar de opinião? Vamos lá? O artigo de opinião é um texto estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, é a mesma estrutura de um texto dissertativo argumentativo, em que na introdução o autor, que nós chamamos de articulista, ele apresenta o tema, o assunto e a sua tese. A tese é a sua opinião referente ao tema. No desenvolvimento, ele apresenta ali os argumentos, os fatos, as comprovações que vão sustentar, fortalecer a sua tese, a sua opinião. E na conclusão, ele reafirma resumidamente a sua tese e aponta ali sugestões para a solução do problema levantado. É interessante que o articulista, o autor do texto, no desenvolvimento, faça uso de argumentações para validar as suas opiniões. Argumentações, ou seja, apresente fatos, comprovações. A opinião só é válida se os argumentos forem consistentes, verdadeiros. O artigo de opinião pode ser publicado em jornais, revistas ou internet e é assinado por um articulista, que pode ser um jornalista profissional ou não. Normalmente é uma autoridade no assunto. Como uma autoridade? Por exemplo, se eu estou falando sobre educação, geralmente vai ser um especialista em educação. O assunto é científico, vai ser um especialista em ciência. Geralmente ele apresenta um mini currículo do autor. Isso acontece geralmente. Pode ser uma personalidade, cujas posições sobre questões debatidas publicamente interessam a muitos. Então, são sempre assuntos polêmicos, porém relevantes, importantes para a sociedade. É o que explica a relativa frequência de que celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam a respeito de questões sobre educação, saúde pública, etc., mesmo quando estão longe de ser especialistas no assunto. Vamos para a primeira atividade em relação a este comentário? Releia. É o que se explica a relativa frequência em que celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam a respeito e questões sobre educação, saúde pública, etc., mesmo quando estão longe de ser especialistas no assunto. Por que, na sua opinião, as celebridades são convidadas a se pronunciarem se elas não são especialistas no assunto? Por que elas também se pronunciam e são convidadas a isso? Pensa um pouquinho que eu volto já já para comentar essa questão com vocês.
Então, estudantes, pensaram um pouquinho por que algumas celebridades são até convidadas a falar sobre temas, né, que não são exatamente sua especialidade. Vamos lá? Possivelmente as celebridades são convidadas porque exercem uma certa influência na opinião pública. E aqui é a verdadeira questão. Como são celebridades, sim, influenciam, né, muitas pessoas. Por isso que às vezes eles falam ali sobre alguns assuntos que eles não são especialistas, mas eles dão sua opinião, claro, liberdade de expressão. Vamos ler aqui um fragmento de um artigo de opinião que diz a viralização do senso comum. Bom, viralização é tudo que é compartilhado muitas vezes, principalmente na internet. E o senso comum são informações que muitas pessoas acreditam serem verdadeiras, mas são informações que ainda não têm comprovação. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso ou ainda que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Então, o auxílio reclusão, auxílio que alguns presos recebem, né, por estarem presos, que têm famílias. Então, será que essas notícias aqui são verdadeiras? Elas viralizaram, elas foram compartilhadas muitas vezes no Facebook. Vamos à segunda atividade. De acordo com o primeiro parágrafo, qual é o tema do artigo de opinião? A viralização do senso comum contribui para o reconhecimento do tema? Então, qual será o tema aqui neste artigo? Sobre o que é que vai falar? Com certeza você já conseguiu ali compreender qual é o assunto central. Eu volto já já comentando com vocês esta questão. Então, estudantes, conseguiram identificar aqui o tema deste artigo? O tema a ser tratado no texto é o espalhamento das notícias falsas, ou seja, as fake news, ou não confirmadas. A partir do título escolhido, pressupõe-se, ou seja, a ideia inicial que se tem, que o assunto será internet, confirmado pelo termo viralização. Nós sabemos que tudo que viraliza é viralizado na internet. E a expressão senso comum nos leva a acreditar se tratar de algo não testado, não comprovado, não analisado, mas que muitas pessoas acreditam. Continuando a leitura, muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas
Como pode o cidadão comum distinguir um volume pulverizado de informação entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Terceira atividade em relação a esse trecho. Releia e localize no trecho o que é fato e o que é opinião. Então, aqui está o trecho. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Muitas, como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informação entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que a questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução e a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Então, o que você consegue localizar aqui? O que é fato? A gente sabe que fato é algo comprovado e opinião é o ponto de vista de alguém. Releia esse trecho aqui e destaque ali o que é fato e o que é opinião. Eu volto já já comentando com vocês essa questão. Então, estudantes, conseguiram localizar ali o que é fato, o que é opinião? Fato, muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre são verdadeiras. Isso é comprovado, é um fato. Opinião, é evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo. Então, isso aqui é uma visão do articulista, do autor, ou seja, uma opinião. Quarta atividade, compare os trechos. Trecho 1. Essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Trecho 2. Relativa à frequência com que celebridades da cultura pop, por exemplo, são convidadas a se pronunciar sobre o que pensam a respeito de questões sobre educação, saúde, política e etc., mesmo quando estão longe de ser especialistas. Então, observe esses dois trechos aqui. Diga qual é e explique a relação que se estabelece entre o trecho 1 e o trecho 2. Então, qual que é a relação entre esses dois trechos? Pensa um pouquinho, articula aí que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes conseguiram ali estabelecer uma relação entre o trecho 1 e o trecho 2? Quem colocou que é uma relação de complementaridade, ou seja, um complementa o outro? Os textos se complementam porque o primeiro trata sobre as influências que um indivíduo pode exercer na propagação de uma opinião. O segundo explicita que muitas celebridades da mídia, mesmo tendo propriedade sobre determinado assunto, são convocadas a dar, mesmo não tendo, propriedade sobre determinado assunto, são convocadas a darem a sua opinião. Então, a imagem que se tem da pessoa que propaga a notícia, o fato, né, geralmente pode até ser falso, equivocado ou ainda não comprovado, isso influencia muito no momento em que o leitor vai compartilhar essa notícia, principalmente vindo ali de uma celebridade, de um influenciador, né, até mesmo influenciador digital. Continuando a leitura. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Os sites de notícia, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias, na hora de saber sobre um assunto ou acontecimento. Então, a gente pode ver aqui que as pessoas, elas vão procurar ali informações nas redes sociais, né? E depois no site de notícia. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade, ao permitir os usuários acessar informações sob demanda, receber notícia de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. Aqui também, né, um lado positivo. Além de apresentar o tema, você pode debater ali nas redes sociais, colocar sua opinião, seu ponto de vista referente a esse tema. Quinta atividade, releia. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico. Explica o efeito produzido pela escolha da palavra em destaque. Podem impulsionar. Então, o que esse verbo desta forma, né? Ele está querendo ali expressar. Pensa um pouquinho dentro desse contexto que podem impulsionar. Qual é o efeito, qual é o sentido deste verbo neste contexto? Eu volto já já comentando com vocês essa questão.
Vamos lá? Então, o que esta forma verbal, né, podem, qual o efeito de sentido dela dentro desse contexto? O uso do verbo modaliza o discurso, indicando uma possibilidade. Então, ali, transforma o verbo no modo subjuntivo, né? Podem impulsionar. O autor poderia afirmar que as redes sociais impulsionam, se isso fosse um fato certo. Mas como não comprova, ele diz que é uma possibilidade, porque vai de cada usuário, né? Aderir ou não. O engajamento cívico quer dizer você participar ali de uma campanha social. Por exemplo, você estar engajado. Neste vídeo, nós aprendemos que o artigo de opinião pertence ao campo jornalístico. O texto apresenta características argumentativas com fatos e opiniões que se misturam ao longo do artigo. Em um artigo de opinião, é importante que o autor assine o seu texto. Nós vimos ali que, na maioria das vezes, geralmente, o autor de um artigo de opinião, ele é um profissional, um especialista na área. E nós vimos também que uma celebridade também pode ser convidada a se manifestar, mesmo não sendo especialista no assunto, a se manifestar devido à sua influência na sociedade. A escolha de algumas palavras podem modalizar o que é dito como fato ou possibilidade. Nós vimos ali que algumas expressões, elas indicam ali um fato, uma certeza e outra uma possibilidade. Neste vídeo nós falamos sobre o artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.